Fala galera, vocês estão bom? Bom demais! Começando aqui mais um vídeo no canal, quero trazer mais um react para vocês, sempre do nosso convidado, mais do que ilustre aqui, professor Clóvis de Barros. Ele foi num podcast do Market Makers, né? Esse é um podcast voltado para finanças e a gente vai discutir um pouco aqui sobre se dinheiro realmente traz a felicidade para as pessoas, tá? Então, eu quero mostrar mais ou menos o pensamento dele, que é um pouco do meu também, mas a gente vai conversando isso durante o vídeo. E enquanto isso, lembre-se, usebrook.com, camisetas oversize no estilo para o seu treino ficar diferenciado, tá? Fechou? Sem mais enrolação, vamos nessa. Tem uma máxima que se fala muito que dinheiro não traz felicidade. Então, acho que a grande reflexão que a gente queria trazer aqui para a mesa, para a gente te escutar e saber suas reflexões sobre isso, o que é essa tal de felicidade? E se o dinheiro não traz, o que traz felicidade? Pois é, pergunta complicada mesmo, ela não é simples, né? Então eu vou até tirar a carteira do bolso para não me incomodar. Bom, eu começaria sugerindo, né, que é, se você fizer assim uma pesquisa de senso comum a respeito do que é a vida boa, vamos evitar a palavra felicidade, pelo menos no começo, né? Do que é uma vida boa. É muito possível que, de modos diferentes, né, através de recursos discursivos diferentes, as pessoas se refiram muito recorrentemente a dois elementos. Um primeiro elemento é de natureza econômica, financeira, patrimonial e de conforto material. E a segunda é de capital simbólico, celebridade, reconhecimento, fama, notoriedade, etc. Em outras palavras, para você não me olhar com essa cara incrédula, um cara que é rico e famoso se deu bem na vida. Em última instância, é isso. Isso está por trás, né, do que as pessoas consideram como êxito existencial, e isso então está por trás também das estratégias e dos esforços, dos empenhos, dos caminhos escolhidos, etc., para que esses dois elementos sejam alcançados de algum jeito. Bom, então, qual é o primeiro trabalho? É você tentar se perguntar se é isso mesmo, né? Problematizar. E você pode problematizar por dois caminhos. O primeiro deles é se perguntando: toda pessoa com alto capital econômico e alto capital simbólico vive uma vida boa e gosta de viver a vida que vive? Primeira pergunta. Segunda pergunta: nenhuma pessoa que não vive, ou seja, que não dispõe do mesmo capital econômico e simbólico, vive bem sem eles? Então, são duas perguntas a responder. E as duas perguntas têm resposta muito fácil. Está cheio de gente muito, muito, muito rica e muito, muito, muito famosa que não vive uma boa vida. Como é que você sabe disso? Não através de critérios objetivos definidos pela ONU ou por Harvard, mas pelo fato da pessoa ter desistido de viver. E ninguém melhor do que ela para fazer essa avaliação. Quando você desiste de viver, seja num golpe só, seja de maneira estendida no tempo, é muito indicativo de um desagrado. Você concordará comigo, tristezas todos nós temos, mas para chegar ao ponto de desistir de viver é preciso uma certeza inequívoca de que está muito errado. E está muito errado com muito dinheiro e muito aplauso, né?
Então, eu não tenho. Quero fazer aqui um parênteses, né? Essas pessoas famosas que vocês conhecem, eu acho que até o próprio Whindersson Nunes, que ficou mal da cabeça, mesmo tendo muito dinheiro, sendo muito famoso, isso não necessariamente traz para você uma garantia que você será feliz. E como o professor falou, existem casos de pessoas que não têm nem 1% do dinheiro do Whindersson Nunes, não tem 1% da fama dele, não tem 1% do reconhecimento no trabalho, mas são felizes. E aí a gente vai desenvolver um pouco mais ali na frente. Tenho a deselegância de citar nomes, mas imaginemos um ator de Hollywood. Imaginemos um ator conhecido no mundo inteiro. Imaginemos um ator com um sucesso estrondoso do ponto de vista artístico. Imaginemos um ator galardonado com prêmios como o Oscar. Tipo, acima não tem nada. Imaginemos um ator que ganhou o que um cara desse nível ganha. E esse ator desiste de viver. Pô, isso nos deve fazer pensar que, no mínimo, esse senso comum não é universal. Ele não é universalizável. Tem gente que preencheu os dois requisitos e não gostou de ter preenchido. E não gostou de maneira indiscutível. Bom, agora vamos pelo outro caminho. Vamos procurar gente que é anônima, o que os franceses chamam de Monsieur Tout le Monde, o senhor todo mundo, o senhor qualquer um, vai, melhor tradução, o senhor qualquer um, e que tem condições econômicas um pouco acima das necessárias para continuar vivo. Temos, será, exemplos para dar de gente com vida muito exuberante, muito boa, muito contente, muito alegre, muito generosa, muito coisa, nessas condições? Certamente teremos. E isso já nos permite refletir sobre a indiscutibilidade desses dois critérios, o da notoriedade e o da patrimonialidade, né? Capital simbólico e capital econômico. Bem, eu acho que, agora indo mais diretamente à tua pergunta, se não são universais, certamente haverá zilhões de casos de gente que avançou economicamente e simbolicamente e que ficou muito contente com isso. Então, vamos tentar investigar do lado do dinheiro, que é o que motivou a pergunta, como é que a coisa acontece. E eu começaria com o tio Patinhas, né? Porque o tio Patinhas é um caso interessante. É o caso do dinheiro como fim e não como instrumento. Ele desfruta do banho nas moedas, certo? É o dinheiro pelo dinheiro. Eu gosto do papel moeda, eu gosto da cifra na conta, eu gosto do dinheiro. O dinheiro já é ele mesmo aportador de alegria para mim, enquanto tal. Bom, vamos depois poderíamos discutir sobre a beleza de uma vida com essas características, aonde o papel moeda é o elemento mais alegrador. Mas vamos agora pegar um caso, digamos, menos extremo, que é o dinheiro como instrumento. E aí, então, claro, a discussão é relação do dinheiro com a vida boa, relação do dinheiro com a felicidade. Sim, na medida em que o dinheiro pode, por intermédio dele, por instrumento dele, por meio dele, trazer coisas que essas sim são alegradoras, essas sim são satisfatórias, são bacanas na vida. Bom,
Então aí, naturalmente, você terá 1 milhão de coisas que o dinheiro pode, e só ele pode, permitir a posse e que podem eventualmente ser alegradoras, né, no nível patrimonial mais estendido. Agora, claro, cabe a pergunta, e isso é o mais interessante, é o que é que não precisa de dinheiro para ter? E segunda pergunta, isso que não precisa de dinheiro para ter, pode ser aportador de uma vida boa? Entendeu? Você vai filosofando por hipóteses. Então, a título de exemplo, imaginemos alguém que tenha um enorme contentamento genuíno, verdadeiro, em aprender através da leitura, ou aprender através de uma conferência, de uma aula, etc. E, naturalmente, nos dias de hoje, boa parte do que se pode ler já é alcançável gratuitamente. Não precisa de dinheiro nenhum. No que diz respeito a pessoas que têm o que dizer, muitas delas já dizem o que tem de melhor a dizer gratuitamente, né? Então, nesse sentido, se nós propuséssemos que para algumas pessoas a vida boa pressupõe a possibilidade de ir atrás, de aprender e conhecer mais e mais e mais e mais, e quem sabe com isso pensar melhor, em busca da lucidez e no final de tudo em busca da sabedoria, né? Essa pessoa, nos dias de hoje, de maneira muito concreta, pode conseguir isso sem dinheiro algum ou sem uma riqueza exagerada. O que então a gente deduz daí? Que o dinheiro está relacionado com a felicidade muito em função daquilo que é genuinamente o motor de alegria da pessoa em questão. Então, nesse sentido, nós poderíamos sugerir que possa haver campanhas socializatórias no sentido de vincular a felicidade, a tal da felicidade, àqueles elementos de realidade que só o dinheiro pode aportar, né? Naturalmente, né? Sei lá, vestiário de clube de elite. Professor, o senhor vai a Dubai esse ano? Me perguntou o sujeito. Eu falei, não. Ah, não, não. Falei, aliás, um adendo, nem esse ano, como também nunca fui em nenhum outro ano, nunca estive, né? Ah, não, 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 não. E não estou dizendo com isso que não possa ser interessante, apenas na hora de. Como a vida é uma e exclui zilhões, o Dubai ficou nos zilhões excluído. E acabei optando por outras coisas. Coisas que dizem respeito à minha vida, dizem respeito a mim. Portanto, não estou aqui a criticar quem possa ir a Dubai todo ano, estou aqui apenas a dizer que entre os critérios que eu uso para definir a vida boa, a minha vida boa, esse não entrou ainda, digamos. Bom, então, o que você conclui que possa haver uma campanha no sentido de vincular a vida boa àquilo que o dinheiro só o dinheiro pode aportar. E, portanto, uma deslegitimação crônica das vidas econômicas, né? Ou seja, das vidas gratuitas, das vidas que não custam muito, né? Então, o que o professor aqui quis trazer para a gente, né? Essa experiência dele do clube, da pessoa ter convidado ele ou perguntado se ele iria para Dubai. Mas o professor Clóvis, que eu saiba, tem não muito dinheiro, assim como os bilionários e tal, mas
Sim, ele é um grande autor de livros, vende curso, palestra, então ele teria dinheiro para ir até lá. Porém, ele se autoconhecendo e sabendo da vida boa para ele não quer, independente do dinheiro que ele tenha, se o dinheiro em si traz felicidade ou não, independente se ele tivesse, a felicidade dele não seria ir para Dubai com 1 bilhão, 30 bilhões, gastar muito dinheiro. Um outro exemplo desse que a gente traz, aproveitando que estamos no Market Makers, é o Luiz Barsi. Luiz Barsi tem bilhões e bilhões na bolsa de valores, mas anda com um carro velho. Há um tempo atrás ele andava de metrô, agora ele parou porque ele já virou uma celebridade no Brasil, então é importante manter se distante aí do dia a dia das pessoas. Então ele é famoso, tem dinheiro, tem muito dinheiro, aliás, né? Mais que muita gente, e anda com um carro velho, um apartamento antigo, não gasta com barco, não gasta com avião. Então essa é a vida boa para o Luiz Barsi, independente se ele ter dinheiro ou não. Só que é uma coisa muito engraçada que você só pode falar isso quando você estiver lá na frente com o dinheiro. Porque você falando agora, parece que, está falando isso porque você não tem. O dia que você tiver é a única forma quando a pessoa te falar disso, se a pessoa tem e mesmo assim não é feliz, você vai entender o que ela quis dizer. Então, a partir daí, já tentaram, para mim, me vincular a vida feliz a um apartamento em Miami, né? Então, tá aí um outro lugar que eu nunca fui. Então, essa pessoa parece que não está acertando muito comigo, né? Mas, de qualquer maneira, você percebe que a sociedade é um espaço que legitima certos protocolos existenciais, no sentido de torná-los obviamente bem vividos, bem-sucedidos, felizes. E com isso, por exclusão, a sociedade também é um espaço de deslegitimação de vidas que são, consequentemente, entendidas por vidas empobrecidas, fracassadas, vidas acanhadas, vidas, enfim, de menor valor. Ora, nesse momento que você aprende que a felicidade é um troféu cujas vias de acesso estão em disputa, entende? Se eu sou dono de uma igreja, tentarei vincular a felicidade à elevação espiritual. Se eu sou dono de uma livraria, tentarei vincular a felicidade à elevação espiritual via intelectual. Se eu sou dono de uma academia, tentarei vincular a felicidade aos gomos abdominais. Se eu sou dono de um restaurante, tentarei vincular a felicidade à gastronomia. Se eu sou dono de uma rede de hotéis, tentarei vincular a felicidade ao turismo. Se eu sou dono de uma companhia aérea, tentarei vincular a felicidade. Portanto, é claro que a felicidade é um troféu e os meios de conquista desse troféu estão em disputa. Estão em disputa. Eu não sou diferente, porque o que eu tenho para vender são essas pataquadas que eu falo, e claro, eu tento convencer 2 ou 3 que é do caralho pensar sobre isso, e alguns até caem na minha. Entendeu? Alguns até caem na minha. Mas é claro, contra mim tem, né, um dinossauro. Né? Contra mim tem zilhões de interesses econômicos com um poder de fogo de convencimento avassalador, que dirão, filosofia o caralho, isso aí é coisa de gente que não deu para nada. O negócio é ter grana para ir de primeira classe para Dubai, justamente, onde tem ducha na aeronave. A ducha na aeronave que é do caralho. Aí você pega e fala, mas, tudo bem que eu possa ser um ressentido, um professor pobre da USP que tenta legitimar a vida com a falta de dinheiro que é a minha, mas tem uma coisa que eu estou sendo verdadeiro com você, eu não gosto de tomar banho e não gosto de andar de avião. Portanto, banho no avião é a reunião do demônio. Não queira me convencer que para ser feliz tem que tomar banho na aeronave. Por quê? Porque estão duas coisas reunidas que eu detesto.
Então, assim, aí você montou num porco, porque comigo não vai funcionar. Então você percebe que existe uma possibilidade de resistência. A sociedade impõe as suas obviedades, porque o jeito de viver é uma ideologia, aquilo que deve ser, né? Uma representação da vida ideal, é uma ideologia. E a sociedade, ela impõe, como toda dominação ideológica, ela funciona na base da evidência, da indiscutibilidade, da obviedade. E você tem o direito de denunciar a falácia da obviedade. De óbvio não tem nada, malandro. De óbvio não tem nada. E por quê? Porque eu não estou aqui para atacar você tentando pôr uma solução universal de vida no lugar da sua. Eu sou muito mais modesto. Eu só estou falando de mim. E no que me diz respeito, o seu rolo compressor não funciona. Ou seja, se para ser feliz tem que ir para Dubai, tem que ter apartamento em Miami, tem que comprar o carro que não sei o que, tem que andar de helicóptero ou eventualmente de jato, ou tal, porque isso aí, claro, é muito dinâmico, porque é um saco sem fundo. É, na hora que você espreme, você percebe que a felicidade ela é muito mais confiável na falta do que na presença. Né? Ela é muito mais confiável, assim, se você tiver o que você não tem, você será feliz. E você não tem como dizer que não. Por quê? Porque como você não tem, a experiência falta. Agora, para o cara que tem, aí é que fica mais fácil dizer, malandro, eu fiz tudo que você mandou. Enrijeci o abdômen, rezei, comi camarão, fui para Dubai, comprei o apartamento em Miami, ando de helicóptero, comprei um jatinho, tem uma coisa e continua uma bosta a minha vida. Aí é que tá. E aí, e por que esse cara o outro dirá, o seu caso é patológico, excepcional, já, com todo mundo está funcionando bem. O problema é só você. Então, veja, para você se posicionar como problematizador, você tem que ter a coragem de um enfrentamento onde a chance de você se dar mal é muito grande. Quando todo mundo acha que uma coisa é obviamente verdadeira e você levanta a mão e diz, ainda mais você, que é um fudido, pé de chinelo, etc. Tal, e diz, para mim não funciona, precisa ou tá com o parafuso solto ou ter muito culhão. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que o dinheiro ele aportará itens de felicidade entendidos como tal pelo senso comum. O dinheiro é responsável por trazer muitas coisas que de fato podem ser alegradoras, mas a pretensão de assegurar a felicidade a qualquer um do seu portador é uma pretensão já desmentida por muitos ricos tristes. Se você gostou desse corte, certamente... Então aqui para fechar o vídeo, né? A gente entendeu aqui a lógica do professor, a gente demorou quase 25 minutos aqui conversando entre assistir o professor e trocando uma ideia entre o que a gente estava pensando, né? E aqui para finalizar não necessariamente você ter o dinheiro traz a felicidade automaticamente. E isso é muito difícil de explicar, porque, como o professor falou, isso na falta de ter o dinheiro que você tem a felicidade de buscar as suas coisas. E quando você tem, que aí de fato você consegue entender que não necessariamente uma coisa traz a outra. Lógico, você pode comprar coisas que te alegrarão. Então você pode, como ele falou que a sociedade te molda pelas bordas, né? Para fazer o que ela quer. Então ela vai dizer para você que você precisa de um iPhone 17 laranja comprado no lançamento da Apple.
E você vai comprar o iPhone 17, você tem o seu iPhone 16 e você vai ver que é a mesma merda. Só que você vai ter uma felicidade momentânea que o dinheiro te proporcionou. E você, daqui 2, 3 dias, vai ter se acostumado com o mesmo sistema operacional, com a mesma câmera, com a mesma postagem no Instagram, vai ficar lá rolando o feed como se você tivesse um iPhone 15, um iPhone 16 de 3 a 4 anos atrás. Então, não necessariamente o que você comprar ou o seu dinheiro vai fazer você feliz. E o que eu acredito é algo mais transcendental, que é você lutar ou você desenvolver as suas habilidades e no que você é bom. E para entender se você está feliz ou não, você lembra daquele momento que passou tão rápido que você perdeu a hora. Então você assistiu um filme, você estava com alguém legal, você foi tomar um café, você fez aquilo. Que coisas simples que você olhou, começou 1 da tarde e olhou de novo no relógio e já era 10 da noite. E você nem viu o tempo passar. E naquele momento, entre a 1 e as 10, você foi feliz sem necessariamente ser multimilionário. Fechou? Um abraço e até mais.